gente, boa noite. A gente estava ouvindo uma musiquinha, podia ter deixado gravando antes, né? Mas enfim, depois eu deixo lá também a indicação lá no YouTube. Queria dar boa noite para vocês, né? Vamos começando aqui aos pouquinhos, e depois a gente, de repente, tem mais gente aí para chegar. Queria dizer que estou muito feliz da gente poder estar realizando, né, esse evento aqui hoje. O Circuito Tela Verde, né, ele surge dessa possibilidade de fazer aqui no Instituto Contar essa exibição dos curtas e depois a gente tecer algumas conversas, né? Antes de falar do circuito, acho que é importante também falar rapidamente do Instituto Contar, né? O Instituto foi criado no final do ano passado, início desse ano, e a ideia é que a gente possa ter um espaço para falar da teoria Torrede, para criar com teoria Torrede, e trazendo temas, né, que são temas de pesquisa, de interesse, que no caso a psicologia clínica, a psicologia e arte, as questões relacionadas às questões climáticas e a psicologia e a TAR, enfim. E por isso que a gente está aqui hoje, né, fazendo o Circuito Tela Verde acontecer. Foi uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, né, especificamente da Secretaria de Educação Ambiental e Cidadania, e eu vi a possibilidade da gente colocar o Instituto Contar como espaço exibidor, né, que é como a gente está se colocando nesse evento, e é para poder fazer com que esses materiais, né, audiovisuais, eles possam circular e com essa temática, né. E além de só exibir, né, os filmes, os curtas, a gente também fica aqui com essa tarefa de fazer uma conversa acontecer, tá? Então eu queria muito que a gente pudesse hoje aqui se imaginar numa grande roda, onde eu tenho aqui o prazer de ter a Ângela e de ter a Rebeca compondo, trazendo uma fala um pouco mais estruturada no sentido de pensada, né, em termos de conexão com os filmes que a gente vai fazer aqui hoje, mas a ideia é que vocês se coloquem como parte da roda e não tanto como plateia quando a gente vai ver um filme, né? Mas que a gente possa fazer essa roda acontecer, né? Eu dei prioridade de fazer isso pelo Zoom também, porque é a oportunidade de vocês abrirem câmera, abrir o microfone e poder falar também aqui com a gente, tá? E a gente vai funcionar da seguinte forma: eu separei 3 filmes, né, para a gente poder assistir. Depois da exibição dos 3, a gente abre aqui para a Rebeca, para a Ângela poderem falar, né, um pouquinho, e depois a gente abre para todo mundo, tá? E eu vou exibir aqui. Conto só com o ok de vocês, assim, mãozinhas só para ver se está todo mundo vendo e ouvindo direitinho, tá? E aí eu vou começar então a exibir o primeiro, que se chama, deixa eu só abrir ele aqui, ah, chama Sementes, Início da Vida, tá? Deixa eu só deixar ele preparadinho aqui que eu acabei fechando e vou projetar, e aí vocês me mandem essas mãozinhas, por favor, de novo. Na tradicional festa da troca das sementes, organizada pela Comissão Pastoral da Terra no Mato Grosso e suas entidades parceiras, realizada lá na Baixada Cuiabana, tudo gira em torno das sementes. Tudo é motivo de celebração. Os momentos de reza, cantoria, reencontro entre amigos e amigas, a diversidade de sementes e mudas, palestras, feira com produtos agroecológicos, comida saudável, as trocas de saberes populares, claro, das sementes e mudas.
Histórias que são compartilhadas ao longo dos últimos anos, que criam fortes laços entre camponeses e camponesas, como é o caso da agricultora Miguelina. Eu ia mais assim para mim ver, assim, falar não é uma festa, né? Hoje eu já vou no sentido assim que eu não quero perder o momento da festa. Se não tivesse essa festa da semente e esses grupos de mulheres, eu não sei como estaria. Eles me convidaram para mim nesse encontro, falaram que lá eu ia ter bastante essa semente crioula, o arroz, né? Aí eu fiquei curiosa, eu falei, eu quero uma semente, eu vou trocar com uma semente, quero semente de arroz para me plantar. E troquei. Eu não tinha, assim, diálogo, eu não conversava, tinha vergonha de conversar. Eu ia participar da reunião, eu não falava. Na reunião, faziam pergunta para mim, eu não tinha como responder. Agora não muito, mas já converso, né? Já tenho diálogo. Já. Mudou muito. Para minha vida mudou bastante. A parte que eu gosto mais da festa, né? Primeiramente é ver, assim, o povo levar, por exemplo, os produtos, né? Quem chega com aquele produto fala assim, eu tenho ainda essa semente, né? Eu acho que é importante isso, né? A primeira festa da troca de sementes aconteceu em 2005, no município vizinho de Jangada, na comunidade Barra do Buriti. A partir da preocupação com sementes e mudas cada vez mais escassas. Depois de sua primeira participação, seu Nilo não perdeu mais nenhuma festa. Junto com os camponeses e camponesas que vieram de diversos municípios e comunidades, do povo da cidade, estudantes, professores e professoras, agentes da CPT e de outras entidades, hoje se comemora na comunidade Cachoeirinha, no município de Nossa Senhora do Livramento, mais uma edição dessa iniciativa. Quem não pode faltar na festa é a assistente social e voluntária da CPT, Glória, responsável pela animação. A festa surgiu no município de Jangada, que é aqui na Baixada Cuiabana, há 16 anos. Então não consigo localizar bem o ano. Há 16 anos, este ano comemoramos a 16ª festa e surgiu assim... da ideia, do carinho dos trabalhadores camponeses e camponesas pelas sementes, em especial de um companheiro nosso, o João Busato, junto com a irmã Vera, que começaram a se preocupar porque estava sumindo algumas plantas, alguns grãos estavam sumindo. A gente ia conversando com o povo e ia escutando o que o povo falava. E havia uma reclamação de que eles tinham agora muita dificuldade para plantar, porque não tinham mais semente. Então tinham que comprar semente. E com isso eu fui perguntando, mas então como é que era antes? Então antes os pais, né, quando plantavam, reservavam um pouco da semente para replantar no ano seguinte. E com isso então o João teve a ideia de fazer a festa da troca da semente. O pessoal não se preocupava muito em estar guardando essas sementes, muitas sementes sendo perdidas, né? Então daí a preocupação também de resgatar essas sementes, de aprender a guardar, de manter essas sementes. Meu pai plantava muito e preservava. Mas aí ele faleceu e os filhos não cuidou, foi perdendo as sementes, né? E começaram a comprar. E aí foi ficando tudo diferente. Um ano colhe bem, outro ano já não tem. E aí com essa festa da semente que a gente foi começando, ver aquelas sementes que estavam perdidas, né, que a gente não achava, foi encontrando. O milho, nós duramos um tempo aqui que nós não tinha mais a semente crioula. E outra semente também que foi o feijão rosinha. O feijão rosinha nós não tinha mais.
só tinha aquele carioca. Esse sempre a gente plantou, nunca perdeu a semente. Mas aí esse é mais fácil, né? Todo mundo tem. Aí nós conseguimos também. Conseguimos recuperar o feijão numa dessas festas da semente e está aí até hoje. E a gente pega essa semente e vai cuidar para na próxima vez da outra festa, porque é de ano em ano, né, que acontece. Na próxima a gente já tem para levar para outras pessoas que interessam de plantar. Na primeira, não era só de semente crioula, tinha tudo que era tipo de semente. Mas aí começamos a fazer a distinção. Que tipo de semente que a gente tinha que resgatar. Primeiro foi tímido, né? Algumas plantinhas, alguns matinhos, né? E cada ano que passa, né? É nessa necessidade de cuidar da semente, de cuidar da vida, né? De que ela não se perca, é que a festa começou, né? E começou e veio para ficar. Em várias conversas e diferentes momentos de reflexão ao longo da festa, as pessoas presentes fortalecem os seus laços com a terra e cada vez mais reconhecem, como a agricultora Maria do Carmo, a importância das sementes crioulas, ou sementes tradicionais sem alteração genética, selecionadas ancestralmente pelas camponesas e camponeses, um verdadeiro patrimônio da humanidade. Nossa, semente significa tudo para mim, porque daquela semente eu vou poder plantar, alimentar, né? E também, sem ser para mim, servir as outras pessoas. A semente, para mim, significa um pouco de vida, né? Porque quando eu coloco ela no chão, é uma alegria de ver nascendo e crescendo e depois sabendo que isso vai me alimentar e alimentar a família. A semente, para mim, eu acho que significa, por exemplo, que ela é vamos por assim, é uma vida. É uma vida, né? Porque, olha, hoje se o senhor comer um produto que o senhor conhece, se o senhor está comendo, conhecendo o que é saúde. Vamos supor, o pão de cada dia, né? Que a gente tem aí uma semente, uma planta natural, né? É orgânico, né? Então, eu acho muito importante, assim, que as sementes que são orgânicas. A semente crioula, ele não vem prejudicado, né? De agrotóxico. E ele nasce mais com saúde. Eu acho que para nós aqui, ele nasce mais com força. É porque desde quando eu me entendi por gente, é assim que nós trabalhamos. Nunca nós mexemos com veneno, nunca. Então, esse é um costume, né? É de geração. Eu acho que tem momentos especiais na festa, além da troca das sementes, tem um teste que a gente faz sobre material milho transgênico ou não. É um momento assim, suspende a respiração, o pessoal esperando o resultado. Será que meu milho é transgênico? O mau costume de olhar para... A engenheira agrônoma Fran Paula, integrante da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional em Mato Grosso e campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, é uma das responsáveis pela realização do já tradicional teste da contaminação transgênica durante o evento. São escolhidas algumas sementes de milho crioulo, principalmente de comunidades próximas a áreas com maior concentração de milho transgênico, que são ofertadas pelos camponeses para troca. O resultado do teste sai na hora e é acompanhado por todos os participantes. Isso é uma ferramenta para monitorar o avanço da contaminação transgênica das sementes crioulas, preservadas pelas comunidades tradicionais em seus territórios. Começamos a observar que comunidades que são guardiãs e guardiãs de sementes, principalmente de milho crioulo, que estão localizadas próximas a áreas de monocultivo de milho convencional e transgênico, né, apresentavam uma maior
probabilidade de contaminação da variedade genética do milho crioulo. E até agora, né, até o momento, na maioria são milhos crioulos mesmo. Então, os 2 casos que deram foi uma contaminação porque a comunidade estava próxima a uma área que produzia transgênico, milho transgênico. E, né, como a polinização é pelo vento, pelas abelhas, né, não tem como controlar isso. Então, eu acho que o pessoal vai entendendo pouco a pouco a importância da semente crioula. A gente, né, fez um trabalho depois com a comunidade para poder dialogar com os agricultores e as agricultoras sobre os riscos, né, que o plantio de espécies, variedades transgênicas representam para a perda da biodiversidade e para a contaminação e risco da saúde, mesmo humana, animal, que vão se alimentar com essas sementes. Que essa semente crioula, você não precisa de estar mudando, preparando diferente, porque essa transgênica, se você não preparar a terra com o veneno mesmo, que ele não dá. Aqui no Mato Grosso, né, é o estado que mais se utiliza agrotóxicos no país. A gente tem desenvolvido várias pesquisas que têm apontado a contaminação das pessoas, né, de trabalhadores, trabalhadoras, né, do campo, mas também contaminação do solo, da água, do ar, do sangue, né, na urina das pessoas, provocando doenças, né, desde contaminação aguda, né, até doenças crônicas com problemas associados a câncer, né, a problemas neurológicos, a má formação, a abortos, né, são vários, né, os problemas hoje de saúde que são associados à exposição a agrotóxicos. Como está acontecendo agora, né, que tanta doença que tem, né, coisa dos venenos, né, que usa muito essas coisas, e esse é um mal, né, para a saúde das pessoas. Uma das pautas nossas tem sido a importância de se ter territórios e zonas livres de agrotóxicos transgênicos, justamente como proteção, né, e garantia de direito desses agricultores que produzem há muito tempo, há anos e anos, suas próprias sementes. E a nossa semente que nós cuida, nós tem toda a certeza que ela está guardada, está bem preservada. Se uma semente crioula, vamos cultivar ele para ela não perder. Que aqui eu tenho muitas sementes crioula ainda, que veio de meu bisavô, passou para o meu avô, meu pai pegou cultivando, e tô até hoje, e aí de meu pai passou para mim, eu tô colhendo até hoje, né? A semente crioula tradicional é uma semente que eles sempre usaram, adaptada às condições do solo, eles conhecem, eles guardam essa semente, inclusive eles têm jeito de guardar que foge ao nosso conhecimento, assim, porque pendurado perto do fogão, na cinza, eles têm diversos jeitos de guardar, no paiol, de deixar a semente na roça. Então eles têm isso já há muitos anos, eles têm isso é uma tradição deles. Por isso eu digo, é uma semente que tem tradição, que tem cultura, que tem raiz, né? Porque junto com o resgate da semente, veio o resgate também das plantas medicinais. O Cerrado é rico em plantas medicinais e nós estamos perdendo muito, e o povo conhece muitas plantas medicinais. Então também o resgate das plantas medicinais com as mudas, né? Na festa da troca da semente, a gente motiva também trazer mudas de plantas medicinais ou de árvores frutíferas, porque a gente sabe também que se planta o pomar no quintal de casa ou na roça, você tem alimento para todo mundo. A festa da troca de semente é organizada por várias mãos em mutirão. Sem a força de vontade e presença das mulheres, desde a preparação do evento ao longo do ano até a sua realização, esse momento não seria possível. Foram elas que, de fato, abraçaram essa ação. O cuidado com as sementes e mudas,
A preparação dos remédios e da comida saudável distribuída aos participantes passa pela própria valorização de ser mulher. Se antes os homens muitas vezes olhavam desconfiados, hoje, cada vez mais reconhecem a importância deste espaço. Quem sabe bem disso é a agricultora Dona Rosa, integrante do grupo Mulheres Raízes do Cerrado e anfitriã desta edição na comunidade Cachoeirinha, no município de Nossa Senhora do Livramento. Aí as mulheres que iniciaram. Se nós não tivesse movimentando aqui, esse negócio aqui não estava funcionando, não. A comunidade estava quase morta. Entendeu? Agora, graças a Deus, está movimentado e vamos mais além ainda. Quando surgiu o grupo da mulher, surgiu até ciúme dos homens. Que deve falar só mulher. Falei, não, o grupo é de mulheres, mas os homens também estão convidados, né, a participar. No caso meu marido já participa. Ele entende, já tem outros que não. Acho que é só para mulher, caso de mulher, é coisa de mulher. Mas eu estou sempre falando para eles que eles é importante também. Antes da gente estar nesse processo de tudo se envolver com a festa da semente, do modo geral, assim, até para nós mulheres, nós que guardava, nós que cuidava tudinho, mas achava que estava na mão dos homens a agricultura. Estava assim na mão deles e assim eles que sabiam o que queriam fazer, o que fazia da agricultura, mas hoje já não é mais assim aqui na comunidade, pelo menos aqui, né? Nós sabemos, nós queremos, nós cuidamos. Então, aos poucos que eles foram se adequando, né? Entrando assim, aceitando as ideias, trocando. Hoje, assim, é uma troca de ideias, né? Não vou falar assim que hoje vai falar assim, aceitou, fala, não, mas a gente discute as ideias primeiro. As mulheres, eu acho que tá positiva na coisa das sementes, que dá valor, né? É que nas sementes, né? Que já colhe as sementes, já cuida dela, guarda, né? Para quando outro ano que vem a gente já tem, para a gente tornar a plantar de novo, né? Parece que a mulher tá mais fácil para salvar do que os homens. Porque muitas vezes tem os homens ainda que acham ainda que é muito culpado. Ainda que não tem tempo ainda. E as mulheres já são mais frequentes, né? Na participação, né? Algo que vai para frente, coisa, é o grupo de mulheres. É as mulheres que pegam, né? Então, daí as mulheres começaram a envolver os homens. Por exemplo, tinha reunião das mulheres aqui e quem fazia o almoço eram os homens, né? E com isso, daí, de repente, os homens que não deixavam nem as mulheres participar, porque daí tem muito isso, o machismo é muito forte, né? Então daí eles começaram a ver, peraí, mas isso que as mulheres estão participando é bom, é legal, vamos também nós participar, né? É porque as mulheres eram invisíveis, né? Ninguém via o trabalho, a atuação das mulheres, e elas se julgavam também que elas não eram capazes, que os outros eram capazes, os homens eram capazes, e elas não, né? Então, elas começaram a se tornar visíveis. Elas quando perceberam que tinham valor, que tem valor. Porque assim, por exemplo, hoje, se for assim, para mim sair aqui em casa, se eu for participar de uma atividade fora, de uma oficina, de alguma feira fora, eu posso ir tranquilo com minhas coisas, que eu sei que daí não vai ter problema quando eu voltar, não vai ter ninguém com o cara fechado. Então as mulheres foram percebendo que tem um lugar na sociedade, na comunidade, na família, que tem conhecimento suficiente
para ajudar um ao outro a crescer no conhecimento e a ter muito mais valor, a ser muito mais valorizada a sua vida, o seu trabalho, as suas relações. A gente vê em todos os espaços que vamos, são elas que abraçam isso que é novo, né? A vontade de bem viver, de estar juntas, juntos, né? São elas, né? E eu acho que assim, por aquele sentimento profundo de preservar a vida pelo bem da comunidade, dos seus filhos, das suas filhas. Eu acho que elas cuidam disto, são guardiãs de sementes. Que Deus nos abençoe, abençoe as sementes, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Reunidos em torno do altar da vida, as agricultoras e agricultores se preparam para uma das partes mais bonitas e sagradas da festa. Todos aguardam animados a hora da troca das sementes, espalhadas como oferendas, que trouxeram com muito carinho dos 4 cantos da Baixada Cuiabana. A alegria estampada no rosto das pessoas é visível. Irmã Vera, que desde o início participa da festa, ainda se emociona neste momento. Aí quando eu chego lá, eu me emociono muito, desde quando eu vejo a ornamentação que elas providenciaram, o envolvimento que fez não só da sua comunidade, mas de outras comunidades. E no momento das trocas eu vejo assim, o quanto que se cresceu na variedade de semente, na variedade de planta, na troca, no conversar um com o outro, passando o conhecimento que tem. É a parte assim que a gente fica ansiosa esperando chegar o momento. Que aí você vai trocar, você vai com todo prazer chegar com as mudas, com as sementes que você chega com ela e troca, para agora eu vou trocar. E aí você vai desejar aquele que você já viu tudinho lá, fala, eu quero trocar com aquele. Quem que trouxe aquele? Quem que trouxe aquela semente ou aquela planta? O que me encanta, né, ver a troca, né, enquanto as pessoas estão trocando as coisas, muda, semente. Cada um pega as suas mudas na mão e aí vai contar a história, como que ele fez essa muda, como que ele preparou. Tudo você tem uma história, né, naquilo. Porque antes a gente não tinha isso. Mas eu era tão assim que eu queria encontrar uma muda de figo para me plantar, fazer doce, né? Aí eu fui na festa de semente lá na Jangada. Lá troquei uma muda com a muda de figo, vim com ele, plantei. Hoje eu tenho uns 12 pés de figo aí. Eu já fiz doce dele, assim, para me vender, né? Na hora, né, eu peguei uma das cabaças e trouxe, né? Aí quando mais hora falou, não, pô, mas tá faltando uma cabaça, porque a cabaça acompanha a festa da semente, né? E eu já colhi lá no carro, né? E eu falei assim, eu não vou levar de volta, eu vou levar de volta quando a hora que eu colher dele, aí eu vou contribuir, né? Aí eu trouxe a cabaça e zelei o que eu pude mesmo, plantei, zelei, né? De um pé que eu plantei, que ele produziu e eu colhi. 17 cabaças dele, já multiplicou, né? Então aí, nesse daí agora eu já quero levar para outra festa, esta festa da semente, agora levar, falar, eu quero chegar e falar que eu trouxe a cabaça de volta, né? Mas já fiquei com a semente, né? Eles sempre faziam troca, sempre trocaram. Tem gente que troca um leitão, o outro troca um galo, o outro troca uma dúzia de ovos, ou não tem uma semente, eles trocavam, buscavam no vizinho, coisa. Acho que a Pastoral da Terra proporcionou algo interessante, que foi esse momento de reunião, de celebração, de conversar sobre uma riqueza muito grande que eles tinham nas comunidades. A semente é o início da vida. É o início da vida, está ali escondidinha e quando menos a gente espera, ela brota. Ela brota e brota trazendo muita esperança, é sinal de esperança.
Poder oferecer e levar mudas e sementes diferentes possibilita iniciar um novo ciclo nas mãos de quem for levar para suas comunidades as novidades, muitas vezes perdidas ao longo da história. Antes eu não tinha experiência assim do nosso direito. A gente achava que nós tínhamos que cumprir como era antigamente, né? Como foi criado nossos pais. E aí, depois que eu comecei a participar, que fui vendo nosso direito, aí criei mais coragem para enfrentar, né? Depois que eu comecei a participar desse encontro, eu achei muito importante, muito valioso, porque a gente pega muita experiência, né? A gente tem mais conhecimento, né? Das sementes, né? A gente aprende a dar mais valor, né? Nas sementes crioulas. Participa para vocês verem. Tem uma coisa, é uma troca de ideia que vem, né? E eu acho que é importante bastante, né? Quero ser um participante enquanto a vida tiver, né? A gente percebe assim que se sente mais o senhor da sua história, se sente mais protagonista, se sente mais independente, se sente com mais liberdade, né? E a gente vê assim que realmente essa liberdade torna protagonista da sua história no seu dia a dia. Então por isso eles não deixam de fazer a festa, né? Então festa é bom, é legal, é divertido, o pessoal gosta de ir, né? E tem que fazer a festa da semente, tem que fazer muitas outras festas também, porque a festa do povo é alegria, é libertação, é vida, né? Então, cada festa vai nos mostrando caminhos, mas o tempo todo é resistência. Nós insistimos que a vida é sagrada, a vida está em primeiro lugar. E a vida do nosso povo depende de cuidar da água, de evitar as queimadas, de guardar como um tesouro a semente. Então, nós acreditamos que o tempo todo estamos resistindo. Por isso que essa festa tem tanto sentido. E tanta gente olha para ela com esperança. É um sinal de esperança, é um sinal de mudança também. E eu acredito que é devagarinho, é de passo em passo, de ano em ano, de conversa em conversa, que a transformação vem acontecendo. Bom, pessoal, agora então a gente vai assistir o segundo, que é Vida, Vida e Luta. Vou colocar aqui para vocês. A vida da gente é assim mesmo, viu? É acordar às 5h30 da manhã, ir pra horta. Aí dá uma arrumadinha por lá, atende os clientes, depois volta. Aí já adianta já o almoço, né? Porque 4 horas então de novo de batente. O negócio aqui é meio agoniado, viu? É uma rotina
Excelente, porque mexer com a terra, mexer com produtos naturais da terra, né? Então eu me sinto melhor aqui do que do meu antigo emprego que eu tinha. Como lá era a gente ser mandado, então eu nunca gostei de ser mandada, a não ser por minha mãe. Me acorda até 4 horas, porque tem um gato aqui que fica chamando ela na porta, às vezes dorme lá dentro. Aí dali eu vou pra cozinha, lá eu faço café, aí arrumo minha sacolinha, boto, tiro pra ó. Tomo meu cafezinho, tomo meu remédio para pressão, para diabetes, né? Porque tem que tomar todo dia. Aí desço para cá. Quando eu saio daqui é 10h30, 11 horas. Chego em casa 11 horas, 11h30. Aí chego em casa, vou cuidar de fazer as coisas. Quando dá de tarde, venho de novo. Quer dizer, nosso descanso é só a noite para dormir. Isso é depois de 10 horas que nós temos que pegar o cebola, o cheiro verde, tem que preparar ele para a venda do outro dia, né? Aí se você chegar com atraso, termina perdendo suas vendas, que muitas vezes já aconteceu, né? Eu entrei ali em 86. Já faz um dia. Todo mundo me conhece aqui. Aquela região ali só era mato. Aí ali foi sorteado com umas casas, as pessoas se inscreviam. Aqueles que não ganharam ficaram na reserva. Aí aquele que ia desistindo, eles ficavam chamando. Eu consegui esse pedacinho aqui, já havia trabalhado com minha mãe. Fui aumentando, até quando eu consegui esse pedaço no ano de 2006. E de lá pra cá é só bênçãos, só gostando mais ainda do que eu faço. Eu nasci na cidade, mas morei muito tempo no Maranhão também. E meu pessoal tudinho trabalhava de roça. E aí aprendi tudo no tempo que eu morava lá. No começo vinha um pessoal da prefeitura, uns técnicos da prefeitura. Eles forneciam o adubo, a semente. Eles andavam até 6 meses, eles deram assistência pra gente. Aí depois a gente começou a se virar mesmo. É a maior horta da América Latina, nós temos 4,5 km de hortas, né? No começo da história, que foi em 87, que foi a fundação, né, da horta, se foi criada uma cooperativa, né? Essa cooperativa, no começo da história, foi muito boa, muito mesmo, teve muita estrutura. Mas aí foi começando a ter aquele descaso, terminou desativada. Aí ficou desativada um tempão. E aí em 2013, foi onde foi criada a Associação dos Horticultores, para ver se as coisas andam, né? Nós começamos a organizar algumas coisinhas. Aí depois, aí teve um pouco do descaso novamente, né? Ficamos 6 anos desativados novamente. Aí agora nós reativamos, e foi em 2022. Tem umas pessoas aqui que implicam por causa de água. E porque eu sou a coordenadora, né? Eu quem ligo o poço. Aí tudo tem regra, né? Todo mundo não tem que ter regra. Aí aqui, para ligar o poço 8 horas, 7 horas e desligar 10 horas. Aqui tem gente que briga. Acho que só nunca apanhei porque eu não me faço de mole, mas se eu me fizesse de mole, eu já tinha apanhado aqui. Porque são muitos lotes por parte. Cada lote sair, a gente tem um coordenador para coordenar, porque a extensão é muito grande, né? Não dá para mim eu tomar conta de tudo sozinho. Mas tem lotes que chega a ter até 30 famílias no lote. Tem outros que só tem 3 famílias.
tem outros que já tem 15, e é assim por diante. Se você for andar aqui da ponta até a outra, tem mais mulheres do que homens. Tem mais agricultoras, mais de 50 para cima, 60. Como é o caso da dona Terezinha, né? A mulherzona lá com muita garra. Ela não larga a hortinha dela e até um tiquinho de ano. E aí só tenho a agradecer a Deus, né? Porque hoje Deus não bota filho no mundo confiado em pai, não. Eu vejo muitas mulheres aí que não se garantem. Que história é essa? A gente tem que mostrar que nós somos mulher. Mulher tem poder também, né? Não é só os homens, não. A gente tem que se valorizar. Foi através de uma ligação, né? A coordenação do Instituto estava vendo um projeto que seria voltado para a agricultura, no caso, né? E aí a gente conseguiu os alunos e aí, por final, a gente concluiu o curso, que era a salada do pote. Depois veio o segundo projeto, que foi a compostagem. E agora, por último, nós estamos já no terceiro projeto, 40 horticultoras mulheres e a maioria da terceira idade. Para você ver a importância que teve o projeto, né? Da salada do pote. Ensinou muita coisa pra gente, viu? Inclusive fazer essa salada linda aqui que a gente faz, viu? Muito saudável que elas são, viu? E ensinar também umas coisas nas hortas também, viu? Uns plantios pra gente aprender a plantar, lutar com a terra, viu? E tudo nas hortas. Foi muito bom. Tá pronto. Isso daqui. Os ensinamentos são maravilhosos, o que eles passam para a gente. Porque é ótimo, a gente conhece muita coisa, a gente aprende muita coisa. Então, gostei muito. Eu gostei, eu achei bom. A gente entendeu um pouquinho, não tudo, mas um pouquinho deu pra entender. Tá dando certo também. O meu que eu já crio. A minha venda, ela é feita praticamente mesmo dentro da horta, né? Mas tem pessoas que compram de canteiros, compram de metro para revender fora, revender no mercado. Tem gente que deixa de comprar nossas coisas aqui para comprar assim no supermercado, nesses outros lugares, né? Não sabendo que aqui é muito mais gostoso as coisas. Não tem remédio, não tem nada. Eu não boto nada nas minhas coisas, eu não boto não. Procura. Mesmo com a crise, procura sim. Mas não é como era no passado, antes da pandemia. Porque a renda era muito boa. Agora está um pouco assim, mas dá para subir. Primeiro a gente fazia um dinheiro bom aqui dentro. Um dinheiro bom mesmo. Tinha dia que eu chegava aqui, eu não trazia um tostão. No instante eu fazia 50, 60, 100 reais eu vendia de coentro com cebola, alface. Mas hoje ninguém não faz nem 10 reais mais. Aqui é cheio de altos e baixos. A gente tem dia que a gente vem pra cá, é bagunça. Aí eles carregam alface, carregam mangueira, carregam regador, material de trabalhar com enxada, coisa. Tem que deixar tudo escondido, então trazer pra casa. E ninguém não pega quem faz isso. Só se dormir aqui. A gente planta, quando chega aqui, só acha um buraquinho feito já. A gente chega a encontrar água suja, é obrigada a gente sair no final do dia, deixar tudo escondido para quando a gente chegar no dia seguinte, encontrar lá seu devido lugar. É um pouco perigoso, mas a gente não pode... Porque se a gente for pensar só no perigo,
A gente nunca faz nada na vida, a gente tem que confiar também em Deus, em primeiro lugar, né? Que Deus, ele tá no comando de todos nós, então tem o nosso livramento, não é isso? Lá eu capino, faço canteiro, planto cebola, planto coentro, planto alface, planto couve, planto rúcula. Agora inventei de plantar beterraba, cenoura. Aí dá certo, já plantei e já vendi. E eu planto muita coisinha, eu planto minhas coisinhas tudinho. Planta medicinal, planto também o vico, hortelãozinho, e a rúcula. E ninguém me segura mais não, de primeiro. Não, vai largar você. Olha, você ficar em casa vai ser pior, porque eu vou só brigar. Vai ser pior. Pois tá bom. Pois fique lá mesmo, mãe, fique lá mesmo. É o motivo de uma terapia. Mexe com a cabeça da gente isso aqui, tira a gente daquele outro mundo de sofrimento, que a gente vê muitas famílias por aí. Eu acho bom estar aqui, a natureza, é muito bom estar aqui, entende? E quando a gente está ganhando um pouquinho, uma rendinha extra mais, porque eu ainda não me aposentei, minha filha. Tá, vou fazer 60 anos, né? Estou com mais de 15 anos aqui dentro da horta trabalhando, viu? Mas é muito bom mesmo. A gente pega assim aquele hábito de estar de manhã e de tarde. Eu tenho que vir de tarde, eu tenho que vir de manhã. Eu não sei ficar até tarde em casa, não. Vou na minha horta, eu tenho que ir lá. Nem que seja olhar, mas eu venho. E é bom demais, bom demais. Às vezes meu menino, mãe, que dia a senhora vai fazer na horta? Não tem nem nada lá para a senhora vender. Ah, mas eu vou ver minha horta, eu vou olhar lá como é que tá. É porque lá eu me sinto à vontade, me sinto bem. Eu fico, ó, de lá pra cá, daqui pra lá. É difícil sair. Às vezes quando eu viajo pro Maranhão, pra casa dos parentes, mas de ano em ano, depois entrou essa pandemia, só fui lá uma vez. Quando a gente tá ali, a gente tá. O tempo parece que leva as coisas que a gente bota na cabeça. Só ali mesmo, tá cuidando ali, não pensa em problema, não tô pensando em doença, não tô pensando assim nessas coisas assim, não. Ah, no dia que eu não vou ficar até eu fico sem ano, quando eu saio daqui, eu passo lá, nem que eu vá só dar uma volta, chega aqui que eu vou cuidar das coisas. Porque aqui a gente fica feliz aqui. Tem vezes que eu venho pra cá, eu traguei a rede, eu armo bem aqui de baixo. Aí me deito aqui de tarde, meu marido vai trabalhar e eu fico aqui me balançando aqui de tarde. Oh, mas é bom. Se não fosse esses lixão bem aí, eu passava o dia todo aqui. Às vezes ele dizia, mas quando a senhora se aposentar, a senhora não vem mais. Eu digo, talvez não vá mais não. Eu venho sim. Porque os meninos não querem. Mas qualquer coisa eu dou ela para uma pessoa que precisa. Quando eu não puder mais vir, mas eu venho, porque se eu ficar em casa é pior. Eu me sinto uma mulher realizada. É sofrido, mas eu me sinto realizada até porque eu convivo direto com a roça mesmo, a agricultura. Não tem muito assim de me reclamar, não. É um ramo que eu aprendi muito e é uma coisa que eu gosto. Mexer com a terra, mexer com as hortaliças. Enquanto eu puder tirar, a mola não tiver enferrujada, eu tô indo lá. E o Instituto não parou, você vê. Em um ano nós tivemos 2 projetos, já estamos no segundo ano, já com o outro projeto e com certeza só tem mais ainda a vir coisas boas para nós horticultores, né? E só temos a agradecer ao Instituto Federal por ter se preocupado com a nossa situação, que nós estávamos um pouco desassistidos pelo homem do campo, né? Principalmente nós mulheres, né? Nós não tínhamos tanto acompanhamento como nós temos hoje. Então, esse projeto veio para enriquecer mais ainda e que seja empreendido para todo o Piauí e o Brasil também, né? Que só tem a ganhar. Nós do campo, né? Que somos nós da agricultura familiar. A gente dá continuidade aqui. Eu entro ali cantando, sorrindo. Mais um dia na minha produtividade. E aqui estou.
Bom, gente, então agora a gente vai para a nossa última exibição, que é o curta Lagrimar.
Bom, pessoal, então, agora sim, né? Finalizamos aí a edição dos curtas e a ideia é que a gente possa, né, começar essa conversa com a Ângela, com a Rebeca. Vou passar a palavra para elas, para elas se apresentarem, quando a gente começarem a tecer aqui, né, o que elas pensaram, imaginaram com os filmes, mas dizendo, como eu falei no início, né, que é uma roda. Então, que a gente possa também tecer juntas. Aqui, acho que estamos todas em mulheres, tecer juntas. Ângela? Nossa, muito feliz hoje de estar aqui. Hoje o dia foi um dia difícil, o mundo está muito complicado, então essa coisa de poder encontrar e ver as pessoas num esforço danado, né, de tentar fazer de uma outra forma, né, é muito bom, né? E eu pensei em fazer uma coisa assim, da gente ir colocando coisas e vocês irem trocando, né? Então, assim, o primeiro filme, para mim, assim, me tocou profundamente, assim. Eu já tinha até falado com a Débora, eu tinha ficado bem emocionada mesmo. Essa ideia da semente, né? Essa riqueza da semente, eu acho que ela traz tanta coisa para a gente pensar, né? Eu começaria assim, primeiro falando como é incrível, como o nosso país é grande, né? Como ele é diverso, né? Como a gente conhece pouco, né? Olha, foram 48 filmes, a Débora escolheu 3, né? São filmes de várias regiões do país, do interior, né? Do Rio também, das capitais e tal. E você vê assim um movimento muito grande das pessoas produzirem um outro tipo de relação, né? Porque eu acho que a questão que a gente está vivendo no mundo é uma questão de cosmovisão mesmo, né? É de você poder pensar um outro jeito de se relacionar com o outro, com o planeta, né? Com os humanos não humanos. O esforço tem que ser esse, porque do jeito que está, né? Eu acho que a TAR vem contribuir para isso, né? Para a gente pensar, ter um movimento de ideias em que você sai da linha da dominação, né, que é a característica do patriarcado, que é a característica do colonialismo, que é a característica que foi o caminho que a nossa civilização foi tomando, poderia ter sido outro, mas foi esse, né? Daí a visão feminista, né, de você sair dessa atitude de dominação e entrar numa atitude de uma relação horizontal, de parceria, de solidariedade, de que eu sou você, você, nós somos nós outros, né? Eu acho essa expressão dos nós outros ótima, né? Porque fala assim de que você faz parte, a gente não teria essa questão da natureza lá e da gente aqui, nem teria a questão climática, né? Se a gente tivesse produzindo um outro tipo de humano. Esse que a gente está vivendo, ele tem se mostrado falido, né? Ele tem se mostrado assustador, né? Então, eu acho que a TAR, ela vem junto com outros conhecimentos no sentido assim de a gente pensar outras formas, né, de diante desse mundo, a gente fazer novas conexões, novas parcerias. E aí a ideia da semente é uma ideia genial, né? Porque é a ideia de processo, né? A ideia de que naquela semente está contida uma vida, uma possível vida, que por si só ela só vai poder desabrochar se ela tiver determinadas condições ambientais, em todos os sentidos, ambientais de homem, de gente, e ambientais de condições mesmo. Então ela é uma possibilidade, né? Ela é um vir a ser, que eu acho também muito legal, porque dá essa ideia de que a gente nunca é, né? A gente está sempre sendo, né? A gente está sempre em movimento, a gente está sempre com novas formas, que é um pouco que a gente esquece, né? A gente tem uma formação que a gente começa no jardim de infância e termina lá no doutorado, e aí se produz uma pessoa, se encerra o ciclo, né? E aí, quando você chega lá, você quebra a cabeça, quebra a cara, porque não é assim, né? Que outras questões aparecem, e aí você não tem, às vezes, ferramentas para lidar com isso. Então, essa ideia do tempo, né, da natureza como um ciclo,
como um processo, como um constante vir a ser, né? Eu acho que é uma ideia linda que elas mostram, né? Na ideia da semente, você acompanhar aquilo ali que pode vingar ou não, né? Quem trabalha com a terra é um trabalho muito desafiador, como também quem trabalha com clínica é muito desafiador. Você não sabe o que vai acontecer, existem propostas, existem possibilidades, não depende só de você, depende do outro, depende das circunstâncias, depende do momento, depende de coisas que de repente num país mudam totalmente, uma pandemia, né, uma guerra, né, uma doença que tira uma pessoa queridíssima. Então, são muitos os fatores para a gente estar sempre ali cuidando, contornando, apostando, resistindo, né? Eles usam muito a palavra, né, da resistência, né? Então, acho que esse é assim, o primeiro ponto que eu colocaria, né? Essa ideia da relação com a natureza como uma relação constituinte, uma relação de que não existe eu aqui e o outro lá, eu aqui e a terra lá. A gente se existe e a gente se constrói, a gente entra em movimento e a gente vai produzindo junto, né? Então, acho que isso E aí a gente corre riscos, porque é sempre uma aventura, né? Quem já visitou uma vinicultura, né, vê muito isso, né? Que cada colheita vai produzir um tipo de vinho. É o mesmo vinho, é a mesma uva, mas não é o mesmo vinho, né? Porque choveu mais naquele ano, não choveu menos, a terra está mais ácida, não está mais ácida, teve alguma praga ou alguma coisa. Então, essa ideia do susto, né, da imprevisibilidade, a gente poder olhar para ela não como, ai, que saco, né? Não como um impeditivo, mas como uma composição. Você poder, sim, eu acho que a TAR, né, a teoria Touré, ela traz ela desmistifica, né, enquanto que a formação do cientista sempre foi muito assim, do controle, do domínio, de ter todas as variáveis à vista e tal, a TAR vem e fala, olha, pode ser que não aconteça, e não vai ser mal não, sabia? Pode ser um erro promissor, né, como diz lá as nossas amigas, né? Pode ser, né? E às vezes você vai descobrir que foi um erro que, você olhando para trás, é muito bem-vindo, né? Porque produziu tantas coisas, fez acontecer tantas coisas inesperadas. Aí colocaria esse primeiro ponto. O que vocês acham? O que vocês, na prática de vocês, né, na experiência de vocês, o que vocês percebem, veem, se preocupam, se tem questões com relação a isso? Colocaria esse primeiro ponto. Posso levar assim, Débora? Claro. Eu achei muito interessante essa analogia que você fez com a questão das sementes, né? Porque me vem muito isso da clínica também, né? Porque é a partir do encontro, né, que o sujeito ele vai se constituir. E na teoria Torride a gente está muito mais preocupado com esse processo do que efetivamente buscar um porquê ou focar numa causa, né? Então a semente ela traz muito isso, né? De que aquilo que vai emergir na clínica ou no solo vai vir muito por conta dessa relação, desse encontro, né? Que pode florescer uma coisa ou outra dependendo de tudo que está ali presente nesse meio, né? Muito bom. Um outro ponto que eu traria, assim, para a gente pensar, é quando é que uma coisa, né, cativa a gente, põe a gente em movimento, né? Eu acho que isso também é uma ideia que a TAR ela colabora bastante, né? Quando ela diz assim, é a partir de um incômodo, é a partir de um conflito, é a partir de alguma coisa que não está dentro do protocolo, que justamente ali você pode pensar que vale a pena parar, olhar para aquilo ali, sustentar um pouquinho, não saber, né? Segurar um pouquinho para ver como que aquilo vai trabalhar em você, que sensibilidades aquilo vai despertar. Você veja, no primeiro filme, né, Nas Sementes ainda,
tem uma questão que aparece, que de repente eles vão se dando conta que a quantidade de sementes que aquela comunidade trocava, ela começa a diminuir. E aí a alternativa é comprar. E comprar significa comprar sementes geneticamente modificadas, né? Quebrando assim uma tradição, né, ancestral, né, de bisavô para avô, e jogando fora um conhecimento que eles tinham de guarda, né, metodologias que eles desenvolveram, que às vezes as pessoas nem conheciam, de guarda de sementes. Você plantava e ao mesmo tempo você tirava uma parte, guardava para o ano que vem você ter novas mudas ou poder trocar, né? E aí conversa vai, conversa vem, eles começam assim a se conectarem, e aí tem a pastoral da terra, aí tem a engenheira que cuida da avaliação das sementes, e aí tem a irmã, e aí tem as pessoas, e aí eles resolvem fazer uma troca de sementes, e lógico, a alegria tanto que aquilo tem que ser uma festa, né? Tem que ser uma coisa para ser comemorada, né? E aí eles então, a partir dessa questão, ela em vez de paralisar, né? Porque eu acho que, por exemplo, na clínica, quando alguém procura a gente, ela procura a gente porque alguma coisa está paralisando, alguma coisa que aquela pessoa vinha caminhando, aquilo parou, não serve mais, né? Não tem mais semente ali para fazer nascer outras coisas. Então ela vem muito para essa troca, né? Para tentar ver que sementes ela pode produzir, né? A questão do meio ambiente, né, nesse sentido, é muito interessante, porque elas falam, elas mexem com as sementes trazem novas vidas e elas se vivificam também. Então quebra. Quem é que é o dono do processo? Ninguém é o dono do processo. Tem uma parceria ali, né? Eu cuido da semente, a semente cuida de mim, né? E esse é um exercício muito legal, que é você cuidar de uma planta, cuidar de uma horta, né? Cuidar de uma pessoa, esse exercício de paciência, de espera, de saber a hora, né? Não adianta plantar a maçã hoje que ela não vai dar amanhã, ela tem todo um ciclo, né? Ela tem o tempo dela, ela tem as sujeições dela, da chuva, da inundação, né? Então é uma prática de paciência, né? Porque a terra tem o tempo dela. Imagina, no mundo que a gente vive, se a gente tem tempo para ter tempo, né? Como é que isso vai muito... Por isso que eu digo que é uma mudança de cosmovisão. Enfrentar a situação climática é enfrentar uma mudança na qualidade do humano que a gente vem sendo. Esse humano que não está dando conta, pelo contrário, né? Então, eu tenho associado muito que a questão climática é uma questão de humanidade, não é uma questão da natureza. A natureza não está com problema, ela vai se virar, ela vai continuar. A questão é a gente nesse sentimento de pertencer a ela, né? De fazer parte dela. Aí, o que vocês acham dessa ideia? Isso me remeteu ao que a gente até debateu no Circuito Tela Verde de ontem, né? A gente falou bastante sobre isso. E uma frase que tem nesse primeiro vídeo que me chamou a atenção, que ela fala assim, que acho que é um cara, através da fala, que sente mais o senhor da sua própria história, né? Com essa questão da relação com a semente, do que eles produzem, de saber como é produzido e tudo. E como a gente falou disso ontem, assim, dessa importância da gente ter uma pluralidade, né? A gente falou não só na agricultura, como na mente, a gente falou, né, das monoculturas da mente da Vandana Shiva ontem, nesse aspecto, assim. Então, essa ideia de participar, de ter essa relação, né, com a semente, participar dessa produção, de se apropriar dessa história, né, e de criar essa relação, né, em oposição ao que o Nego Bispo chama de cosmofobia, né, como a doença da humanidade, assim, né, em oposição a
como a gente hoje acaba vendo a maior parte das pessoas se posicionando e, enfim, a gente está tentando remar aí contra a maré, mas acho que ficou bem forte para mim, assim, essa impressão. E você falando nisso, né, tem um aspecto na TAR, né, que sempre se diz assim, quanto mais conexões você faz, mais multiplicidade, mais diversidade você tem, né? E a gente vê nesse filme que começa com uma troca de um arroz, né? Daqui a pouco aquilo ali já virou arroz, já virou feijão, já virou uma erva, né? Já virou outra coisa, já virou outra coisa. A diversidade aumenta, aí começam as ervas medicinais a entrarem também na história, a troca de como fazer o alimento, sugestões, né? A como aquilo de repente transborda daquele grupo e começam a vender, né? Então é interessante isso, como é que a força das conexões, né? Quanto mais conexões você faz, quanto mais enovelamento você faz, quanto mais trama, né? Mais você tem o conhecimento e a possibilidade da diversidade. As árvores, né? Tem um livro que fala das árvores, que ele conta assim que o maior perigo numa floresta é você matar a árvore mais antiga. Porque a árvore mais antiga é aquela que mais guarda o patrimônio da memória daquela floresta. Então, se você tira aquilo, você tira o conhecimento que às vezes uma árvore tem, que diminui a água, porque vai ter seca aí, controla, né? Diminui a exposição, porque vai ter menos sol, diminui. Elas têm esse conhecimento e elas se comunicam. Então, essa coisa da diversidade, como que ela está associada, né, a esse nível de intensidade de rede que você faz, né? Que aí você aumenta o seu patrimônio, você vai estar tendo acesso a um conhecimento que é muito para além de você, que é muito para além de onde você está, que é muito em contato com outras dimensões de lugares, né? Então, isso também é uma coisa interessante de pensar. E esse lugar que você trouxe agora, né, desse cuidado das árvores que se dá em rede, me faz muito pensar também sobre... Teve uma frase que em um dos vídeos, ela fala, acho que é no primeiro vídeo, que tem uma mulher que fala da política do bem viver, né? Que esse bem viver é um bem viver que se preocupa com o coletivo. Então não é dentro dessa ideia moderna de um bem viver que está cada um isolado dentro de uma ideia de desenvolvimento, né? Como o Nego Bispo fala, de um desenvolvimento que é individual e não por uma política de envolvimento, não por um olhar mais coletivista. E eu fiquei pensando também sobre isso que a Luísa falou, né, da monocultura da mente, de como é que é um lugar de muita resistência, né, essa troca de sementes que esse primeiro vídeo mostra, e de como é que hoje a gente tem dentro da nossa sociedade, por exemplo, a Monsanto, que monopoliza isso, né? E essa relação, e como é que isso traz implicações que mudam também a forma da gente se relacionar com entes não humanos e também entre as pessoas, e como é que a gente se relaciona com a terra. Eu fiquei pensando, por exemplo, a coisa das sementes das frutas que vão sumindo, né? Então a gente vai no mercado e a gente procura, às vezes, uma uva sem caroço, porque, nossa, que prático comer uva sem caroço, mas a uva não ter caroço faz parte de uma política de controle econômico, cultural, né, em que a gente não consegue ter acesso às sementes para plantar. E aí, o que isso traz de implicação? O que isso faz fazer, né, pela perspectiva da TAR? Que a gente não planta, então a gente não cultiva, a gente tem uma relação de distanciamento, a gente tem uma relação de empobrecimento, então as uvas que vão ser, sei lá, 2 tipos de uva, quando na verdade provavelmente devem existir vários tipos de uva, assim como tem de feijão, de milho, e a gente não encontra essa diversidade no mercado, né? Então é uma forma de homogeneizar, de trazer também esse apagamento cultural e de formas de se relacionar, né, com a terra, com as sementes, enfim. Me veio isso também, que é uma luta muito grande da Wanda Nativa, né? Essa luta pelas sementes, pela diversidade, através da preservação das sementes. Veio também a coisa da heranças, que a Deprê também fala, não é? Das heranças. E aí, como é que essas heranças elas vão sendo postas na prática, encarnado no momento que aquilo é vivenciado, né? Não é uma lembrança. Você resgata uma prática cultural de se preservar sementes, e aí você vivifica essa memória ancestral através desse modo de existência, né? Outro. Que é uma resistência contra-colonial também. Isso. Aí você vê que no... Oi.
Não, é que eu tava lembrando que é só uma coisa rapidinha. É que eu tava lembrando, acho que foi essa semana. Eu vi uma postagem, eu tô tentando lembrar de quem era e não tô conseguindo. Se alguém souber, é bom até que fale, que aí eu dou a autoria aqui. Mas era uma postagem falando disso, né? Do bem-estar como algo individual. A gente fala muito do nosso bem-estar. E do bem viver como coletivo, né? E eu acho que a gente está acompanhando nesses filmes que a gente assistiu e em tudo que a gente está falando aqui, o quanto que essa necessidade da gente pensar essa coletividade, uma coletividade que não é só entre nós humanos, né, uma coletividade que ela se amplia, ela é mais do que necessária, né? E aí a gente vai vendo em cada um desses filmes que a gente assistiu a potência dos encontros, né? Então, de uma coletividade de se encontrar com a semente, com as sementes, de coletivizar essas sementes que se mantêm, que se preserva, né? Então, acho que em cada um deles tem um pouquinho dessa dimensão, né? Dessa coletividade que vai se tecendo e da potência que isso traz para a vida de cada um, não para ser um bem-estar, mas porque acaba fazendo com que um bem viver se estabeleça ali, né? Eu acho que a gente pode assim pensar, né? Os filmes falam muito de mulheres, né? Mulheres que se relacionam com a terra, mulheres que têm abertura para mexer com a terra, para cuidar da terra, para superar dificuldades e tal. Mas é o tipo de coisa que você podia pensar que é para todo mundo, né? Essa relação com a terra, ela vai ficando tão distante, né, que tem que ser um projeto, né? Tem que lembrar aquela pessoa, porque ela de repente não precisaria, né? Se ela é do interior, se ela é do campo, ela teria uma relação com a terra, né? Independente de ser um projeto ou não. De repente tem até pessoas que têm horta comum, né? E tudo, mas é interessante como que a questão climática vai ficando, por exemplo, como é que você vai fazer uma criança amar a natureza, se reconhecer na natureza, se ela vive no cimento, no concreto, né? Se ela não toca uma árvore, é perigoso botar a mão no bichinho, né? É perigoso botar o pé na terra. Se ela não tem essa experiência física de contato, ela não consegue fazer conexão. Aquilo fica muito distante. Tem que cuidar da árvore, aí rega um regadorzinho, aí dá um abraço, mas é muito distante. A criança não está, ela está quase que preservando aquilo, mas ela não está em relação com aquilo. Isso a gente pode falar das crianças, pode falar dos adolescentes, né? Como que a educação ela tem colocado a questão da natureza, né? Se ainda é uma coisa a gente aqui e ela lá, a gente tem que preservar, a gente tem que conservar ela lá, né? Mas não tem a relação, né? Que é muito mais forte, que é constituinte aí de verdade, né? Então, por exemplo, você vê na cidade, você vê muito jardineiros jovens, né? Que são contratados pela Secretaria de Arborização, né, que agora eu não sei mais, acho que agora virou tudo conluve, mas você vê muito adolescente cuidando de jardins, né, estimulados a isso, e dali passa até para fazer horta, para fazer pomar e tal, que é uma produção de conhecimento e é uma forma de relação, né, em que você vai quebrando essa coisa da dominação, né? Você vai entendendo que você está em relação a alguma coisa que você precisa ouvir, que você precisa sintonizar, que você precisa aprender a ler, né? E isso sempre me remete a um fato que aconteceu em 2023, uma das coisas que mais me impressionou, não sei se vocês lembram, de umas crianças indígenas da Amazônia colombiana que estavam num voo com a família e mais umas pessoas, e o avião caiu, e os adultos todos morreram, mas três crianças, uma menina de 13, uma outra de 9, um de 4 e um bebê de 1 ano. Essa de 13 anos, ela salvou as crianças, porque eles ficaram perdidos 40 dias na selva amazônica. E eles eram indígenas.
Então, a relação dessa mais velha e das outras crianças com a floresta era assim, eu estou em casa, porque eu sei ver onde é que tem água, eu sei discriminar uma planta que é venenosa e que não é, eu sei onde me esconder, né? Então, veja, essa capacidade de ler o mundo, né? De ler o seu entorno, essa gramática, né? Essa sintaxe, esse conhecimento, com o tal do progresso, a gente se afastou muito, a gente perdeu isso, não é tão progresso assim, né? Que às vezes a gente acha que o que vai para frente, não é tão assim, houve uma perda, né? De patrimônio, de conhecimento, de relação muito forte. Então é impressionante isso, como é que você vê que como é que essas crianças sobreviveram, né? E foram cuidar, inclusive o bebezinho, né? Porque essa menina, eles todos tinham, mas a mais velha encabeçou ali o grupo e foi até eles conseguirem ser achados, né? Então eu acho que é muito isso, né? Acho que se soltar a gente ali numa mata aqui perto, a gente não sobrevive, porque não tem essa capacidade de ler o céu, de ler as nuvens, de ler as árvores, não tem essa comunicação, né? Que vocês falaram que ela fala você cortar uma árvore, você está cortando um pedaço seu, né? De presença, de conhecimento, de ambiência, né? Porque quando você deita não é à toa quando você deita num mato e você olha para o céu, você vive um negócio que você não sabe explicar, nem tem, porque é um mistério, né? De sintonia, né? De aproximação muito grande. Então eu acho que essas mulheres, elas falam, não, eu vou lá a qualquer hora. Tem uma delas que descreve, aí eu deito na rede e ali eu me encontro, né? Ali eu estou no útero, ali eu estou sendo embalada. Se não fosse o lixão perto, eu não atrapalhava tudo, mas fora isso, eu estou ali, eu estou numa sintonia, eu me reencontro, né? Então essa ecologia humana, né, que fica muito degradada, né? Quanto mais ela é degradada, mais o ambiente em volta vai perdendo sentido, né? O que vocês acham disso? Essa ideia da relação? Cuidar. Desculpa. Isso da relação, assim, desse distanciamento, a gente leu até na iniciação científica há um tempo, A Vida Não É Útil, do Krenak, e eu lembro que a gente debateu isso, assim, desse distanciamento e tudo, e de como, agora eu não lembro as palavras, mas eu lembro que a gente colocou essa ideia, assim, de como vai se tornando uma coisa tão alheia à nossa vida, à nossa experiência, que é fácil, né, explorar até não existe mais, porque vai se tornando muito distante, né? Isso, né, que a gente já tá falando, isso da gente tá muito distante da nossa realidade, da nossa vivência, de não estar inserido, de não estar, né, apesar de ser algo que é constituinte, né, como a gente fala na TAR. E o Nego Bispo também faz essa diferenciação, que ele coloca os humanos e os cosmológicos, aí ele coloca, né, essa visão dos humanos de criadores da natureza, né, como esse distanciamento vai criando essa ideia de criadores da natureza, em oposição a uma ideia de criaturas da natureza, na verdade, né, como o desenvolvimento vai afastando a gente, vai dando essa ideia de criadores, né, e como ele defende essa ideia de que nós somos criaturas, e defende aí, a partir disso, esse envolvimento ao invés do desenvolvimento, enfim, veio para mim isso aqui que a gente tem discutido bastante na iniciação. Né? Muito bom. Esse vídeo que você citou, né, das crianças, não era um vídeo, na verdade, o caso, né, que depois transformaram no documentário, me chama a atenção também porque além dessa relação das crianças com a floresta, teve a questão também de que o exército ficou procurando elas por muito tempo e não encontraram, né? E aí eles tiveram que dialogar com as comunidades indígenas locais para pedir ajuda. E aí mostraram a forma como cada um procurava as crianças. Então o exército dentro daquela forma padronizada, um atrás do outro, enfileirado, né? E aí quando a galera indígena ia fazer a busca das crianças, eles tentavam pensar como é que as crianças estavam se movimentando naquele espaço. Então até essa relação
desse corpo, né? Na teoria Torres a gente fala muito que o corpo ele aprende a se afetar. Então a gente vê essa perspectiva de como é que essa relação com a natureza, de você se entender enquanto natureza, traz uma outra relação até corpórea. E aí eles foram pensando como as crianças, e aí eles começaram a conseguir encontrar rastros das crianças na floresta, e aí assim eles conseguiram encontrar. E outra questão também que me marcou nesse caso é que eles falam que eles só conseguiram encontrar as crianças no final das buscas, eles já estavam até desistindo, e aí eles resolveram fazer uma cerimônia com a medicina da ayahuasca, que é uma medicina que é cultuada por várias tribos indígenas, aldeias indígenas, e é uma mistura de duas plantas, né, totalmente diferentes que estão aí na floresta, então tem toda uma ciência até para encontrar essa planta, fazer esse chá, e aí pela relação com essa planta, pela relação ritualística com a ayahuasca, eles conseguiram encontrar e conversar com a floresta e encontrar as crianças. E aí eu fiquei pensando em toda essa relação de como é que é muito diferente a forma mesmo de se relacionar, né? Como é que isso implica em várias mudanças. E dos pássaros também, né? Que muitas comunidades indígenas também conseguem identificar quando é que vai chover pelo barulho de determinado canto dos pássaros. Então, se está chegando gente na aldeia, porque os pássaros vão avisando que eles ouvem o barulho dos barcos e vão avisando na frente, né, que está chegando gente. Então, é uma outra forma de se relacionar em que esse corpo não é um corpo isolado, né? Ele é um corpo território, que ele se expande nessa relação com a terra, né? Aí você colocando tudo isso, né, Rebeca, aí a gente pensa, né, como é que é viver na cidade, como é que é a escolaridade na cidade, como é que é a produção de conhecimento na universidade, como é que é a medicina que a gente tem, né? Como é que você começa a olhar para essas coisas e leva um susto, né? Porque é tão esvaziado, né, de relação, né? Porque eu acho que a palavra que para mim fica de todos esses vídeos, né, e das questões que as mulheres e as pessoas ali colocam, é a questão da relação, né? Como é que a gente está se relacionando, né, com o que nos compõe, com o que nos constitui, né? O que a gente está fazendo com isso, qual a importância que a gente está dando, qual é a prioridade que a gente está dando, né? Tenho pensado muito nisso, né? Na própria clínica, como é que essas questões elas reverberam na clínica, né? Que clínica é essa que a gente está fazendo, considerando, né, essas discussões que a gente vai tendo, né? Falando sobre esse corpo, se esse corpo está pulsando, né? Se esse corpo, na verdade, não está reclamando porque ele não está conseguindo pulsar, porque ele não está encontrando meios de relação, né? Porque ele não está sendo ouvido, porque logo, logo ele é medicalizado, né? Porque logo, logo ele é diagnosticado. Então, eu acho assim que tem vários campos, né, para a gente pensar, né? A questão do humano, qual é o humano que a gente quer viver, para esse humano, o que ele precisa para ele sobreviver e para ele viver, com quem que ele tem que se relacionar, né? Que mundo é esse que ele precisa encontrar para ele poder desabrochar, né? Que nem esse aguaceiro do lagrimar, né? As flores. É muito bonito que o filme começa seco, aquela menina andando ali, carregando os 2 baldes d'água e procurando, né? Aí, de repente, ela dá de cara com aquele bichinho, a lagarta da maçã, e aí aquilo ali faz uma confusão, e ela quer pegar, e ela quer transformar, e na medida que ela vai se relacionando, aquela lagarta vai mostrando buraquinhos, vai mostrando folhas, aí vai colorindo, aonde nada acontece, né? Você imagina alguém da cidade chega, meu Deus, que horror isso aqui, uma secura só, não tem vida aqui, não é possível que aqui tenha vida, né? E de repente a vida está insistindo, procurando. E eu acho que muitas vezes a gente pega uns terrenos secos assim, né? E aí como é que você cuida disso? Como você se deixa impregnar por aquilo? Como é que você se relaciona? Acho que a palavra que assim que eu destaco desses 3 filmes e que eu acho que é uma palavra a gente bate, fala dela, mas acho que a gente tem que renovar, tem que dar um banho de água nela, botar muita chuva nela,
para ela hidratar, para ela dar outras coisas, né? São as relações, né? As relações com as leituras, as relações com os colegas, as relações com a cidade, né? As relações com o conhecimento, como é que isso está sendo adubado, compostado, regado, vitaminado, como é que a gente está botando a mão nisso, né? Para que, de fato, né, novas paisagens surjam, né? Novas paisagens. Angela estava falando de relação, né? Eu pensei numa palavra outra que também vai nessa linha, que é o encontro, né? Que é tão importante para a gente datar, né? Isso tudo que você está falando, né? Dessa disponibilidade também para afetar e ser afetado também, né? E aí, num sentido muito mais ampliado do que não só entre nós aqui, né? Humanos, enfim, atores humanos, né? Mas acho que pensar nesses encontros, o que tem de possibilidades com os encontros quando a gente está disponível, né, para o que quer que seja que isso possa emergir, lagrimar, desaguar, enfim, né, florescer, como é no caso do lagrimar, né. Que é lindo, né, a palavra, né? Da lágrima, a lágrima vira mar, né? É lindo isso. Isso para o sertão tem uma simbologia muito forte. Um dia o sertão vai virar mar, né? Que é uma coisa que é de uma expectativa, né? Que vai acontecer, mas ao mesmo tempo já acontece, porque quando chove ou não chove, o dia que o mandacaru dá flor, é uma festa, tem que comemorar, porque é de uma beleza, né? De uma coisa que rompe, né? A terra dizendo, né? Uma coisa que uma vez eu fui para a Terra do Fogo e lá é assim, você o tempo inteiro se questiona, meu Deus, como é que pode ter vida aqui, né? Como é que é um frio desgraçado, é gelo para tudo que é lado e um vento, mas um vento assim avassalador. E você vê árvores, né? Vê árvores e você vê como é que essas árvores resistem a tanto vento. E elas são assim compridinhas, não tem muita raiz e tal. O que acontece? Elas se trançam por debaixo da terra de uma forma que elas se agarram umas nas outras. Então, aquilo ali dá a força delas. Aquilo ali permite que a vida apareça e apareça de uma forma impressionante, né? E bota você para pensar o que é que acontece ali, que é um milagre, né? E é muito isso, como elas se trançam, como elas se apoiam, como elas se agarram e resistem, né? Resistem. Gente, eu tinha separado um poema para ler ontem. Não sei mais onde é que eu tô que dia hoje, tô perdida, cansada. Mas quando eu fui lá fazer o circuito Tela Verde, acho que foi ontem, né? Eu acabei não lendo. E aí, com essa fala da Ângela sobre que humanos queremos ser, eu acho que tem tudo a ver. Será que eu posso compartilhar com vocês? É da Célia Chacriabá, né, que é deputada. E ela fala assim: e nós dizemos que somente sabe ser humano aquelas que sabe ser onça, que sabe ser pássaro, que sabe ser água. Somente sabe ser humano quem sabe ser bicho, quem tem a capacidade de bichificar, bicho e ficar, bicha e ficar. É isso. Achei que tinha tudo a ver com... Muito bom, Rebeca. Muito bom. Alguém quer trazer alguma contribuição, alguma fala a mais? A gente está aí uns minutinhos, pelo menos, finais do que a gente tinha pensado, programado, né? Não sei se alguém quer contribuir também de outras formas. Queria só agradecer os compartilhamentos, Luísa, Ângela, Rebeca, você. Mudou muito a minha forma de ver os filmes. Eu tinha ido por outros caminhos, então ouvir foi bem especial, assim. Me trouxe outros elementos, então eu agradeço. Não? Bom, gente, então queria também aqui agradecer, né? Agradecer a todo mundo que participou aí
e essa força-tarefa, né? Porque ontem a gente teve esse evento, só que, né, no espaço da Universidade Santa Úrsula, onde eu trabalho, as meninas estudaram. E foram aí alguns meses, algum tempo preparando, né, para que a gente pudesse estar aqui hoje. E eu acho que ontem fizeram uma pergunta na plateia que eu achei interessante, que foi: nossa, deve ter sido bem difícil escolher como é que foi e tudo mais, né? E eu achei muito interessante essa pergunta, porque eu acho que foi a partir dela que eu fiquei pensando no processo, né? No processo de fazer esses eventos acontecerem, né? E aí que volta também para as discussões que a gente teve ontem e da discussão que a gente está tendo agora, né? Tudo isso só é possível pela coletividade, né? Só é possível porque a gente foi se fortalecendo, se ajudando, compondo, né? Puxando daqui, puxando dali, tecendo daqui, tecendo dali, até que finalmente o evento acontece, né? Como ontem, hoje também sai tudo de um jeito bacana, gostoso, né? Que dá um quentinho no coração. E eu acho que é sobre isso que a gente está estudando, falando e acho que vivendo, porque eu acho que vem a dimensão do que é importante para mim, né? Que essa teoria, que esses escritos, que toda essa discussão, ela ganhe corpo. Os nossos corpos, as nossas relações, né? E pensando, né, na TAR, né, que é o que tem orientado esses meus caminhos na vida e na academia também, né? Pensando como que a TAR, ela ajuda a gente a frutificar, né? Eu acho que a coisa do lagrimar, eu até mudei a ordem depois no final, porque eu acho que fez sentido fechar com lagrimar, e eu acho que a coisa toda da metáfora que o lagrimar traz é um pouco da metáfora do que está acontecendo aqui agora, né? Acho que desses nossos encontros que fazem, né, tipo, borbulhar, florescer, aquecer, como foi uma palavra que a Ângela trouxe, a gente até falou disso na aula que ela deu lá na pós, né? Então, o que acende você, né? Então, eu acho que é isso, esses encontros, eles acendem, e é importante que a gente cuide, né, dos encontros, das pessoas, mas também de tudo que envolve esse mundo que é onde a gente pisa, que é onde a gente, né, pisa, rola, dança, brinca, enfim. E eu queria fechar, então, esse momento com uma música, né, que eu também acho que tem tudo a ver, e aí vou reproduzir ela aqui para vocês, assim como eu fiz com os filmes. Passarinho e também da flor, eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida o teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Cuida do passarinho e também da flor, eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida o teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um
café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto, livre. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto, livre, livre, livre. Lindo. Então, eu acho que pra mim ela diz muito de tudo. E queria agradecer por vocês estarem perto e que fiquem perto. Lagrimou. Aí fala que lagrimei. E é isso, meninas. Que estejamos perto, cuidando da morada, cuidando umas das outras e fazendo outros mundos possíveis, tá? Você, poxa, muita gratidão por todos os seus movimentos, pelo espaço, pelas articulações, são muito importantes para mim e tudo que a gente está tecendo junto, sabe? Obrigada, gente, também. Muito que a gente estuda, né? Ter um espaço para concatenar e trocar também. Muito lindo. Obrigada, Débora. E obrigada, Ângela, também. Obrigada a vocês, adorei. É sempre muito bom. Que bom, meninas. Estou saindo de coração quentinho. Espero que vocês também. Então, um beijo, boa noite e até a próxima, né? As próximas. Tchau. Foi muito bom. Tchau.